Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que todos os seus estejam se cuidando, porque o momento que nós estamos vivendo é um momento que exige esse distanciamento, e por isso nós retomaremos as aulas através dessa nova ferramenta, que é a ferramenta por vídeo, né? Então, todas as aulas, até que nós possamos retornar para as aulas presenciais, todas as aulas serão disponibilizadas através de videoaula. É importante ressaltar que essa aula de hoje, que eu darei início agora, é uma aula que já foi ministrada em sala de aula, porém ela não foi concretizada. E considerando isso, eu achei muito oportuno retomar essa aula para que vocês possam ter um melhor entendimento e para que vocês possam se utilizar desse recurso para revisar todo esse conteúdo, que é imprescindível, dado visto o momento que nós estamos vivendo, tá? E o assunto ele está muito em foco nos dias de hoje, em função dessa situação sanitária, né, de pandemia que vivemos hoje, que é o assunto dessa aula é a biossegurança na enfermagem. O que é biossegurança? Biossegurança é um conjunto de ações, de procedimentos, de técnicas, de estratégias, né, e metodologias, assim como equipamentos e dispositivos que visam, né, que são capazes de eliminar ou mesmo minimizar riscos que são inerentes às nossas atividades profissionais. E atividades essas que podem trazer riscos e comprometer a saúde do homem, dos animais e do meio ambiente. Trazendo isso para um contexto dos profissionais de saúde, a biossegurança seriam todas as estratégias estabelecidas, assim como todos os recursos materiais disponíveis para que os profissionais utilizassem a seu favor em prol da sua segurança, da segurança do seu paciente e em segurança do seu ambiente de trabalho, tá? Então, esse seria o conceito de biossegurança. A finalidade principal da biossegurança é de prevenção dos riscos que são gerados por agentes químicos, físicos e mecânicos, ou até mesmo biológicos que estão presentes ou não no dia a dia das nossas atividades, no nosso ambiente de trabalho. Tá? E ela trabalha em cima de 4 pontos principais, que é a prevenção de riscos, o controle, né, de riscos e de danos, a mitigação dos riscos, que seria minimizar o máximo possível, né, os riscos presentes, e, por final, a eliminação desses riscos. Então, ela visa atacar, ela visa trabalhar esses conceitos de prevenção, controle, mitigação e eliminação de riscos dentro do contexto do exercício profissional, dentro do contexto do ambiente de trabalho. Bem, o porquê de se estudar biossegurança? Nós temos 2 motivos principais. O primeiro deles é que nós, profissionais de saúde, pela própria natureza das nossas atividades, do nosso exercício profissional, estamos sempre vulneráveis, estamos sempre sendo expostos a riscos relacionados a diferentes agentes, sejam eles químicos, físicos, mecânicos ou mesmo o principal deles, que é o biológico. Então, nós temos que entender o conceito de biossegurança para que a gente possa
trabalhar em cima de prevenção, em cima de controle, em cima de mitigação e em cima de eliminação desses riscos o tempo todo. Isso é inerente à nossa atividade profissional. Por isso, a importância de se estudar biossegurança. O segundo motivo é para que nós possamos estar capacitados para evitar contrair determinados tipos de enfermidades, por contaminação desses mesmos agentes físicos, químicos, biológicos, aos quais estamos expostos o tempo todo dentro do nosso ambiente de trabalho, tá? E dessa forma, óbvio, estando capacitado a exercer a prevenção, o controle, a mitigação e a eliminação desses riscos, naturalmente nós estaremos nos expondo menos e estaremos reduzindo a possibilidade de acidentes de trabalho, tá? Que são aqueles acidentes ocorridos dentro do ambiente de trabalho, de acordo com a natureza do nosso trabalho. E qual é a importância da biossegurança, né? Na verdade, a importância da biossegurança é para tornar o ambiente cada vez mais seguro. Diante da minha capacitação, como eu falei no slide anterior, eu estando capacitado, sabendo usar as estratégias certas, as metodologias certas, os equipamentos e dispositivos corretos no exercício da minha profissão, eu vou tornar naturalmente o ambiente mais seguro. Mas mais seguro só para mim? Não. Seguro para o meu paciente, seguro para os meus colegas de trabalho, os quais eu me relaciono também. Então, eu torno esse ambiente mais seguro. Por isso a importância de se entender o conceito, as estratégias, as ações, né, utilizadas, os equipamentos utilizados dentro do conceito de biossegurança. Biossegurança e infecção hospitalar, como se relacionam, né? Os princípios da biossegurança são fundamentais tanto para a manutenção da saúde do trabalhador, assim como para a prevenção de infecções hospitalares. E temos que entender o que é infecção hospitalar. E eu trouxe aqui o conceito do Ministério da Saúde, que entende por infecção hospitalar qualquer infecção adquirida após a admissão do paciente na unidade hospitalar e que se manifeste durante a sua internação ou mesmo após a sua alta, tá? Trazendo um exemplo prático disso aí, digamos que um paciente se interna para fazer uma cirurgia no joelho, uma cirurgia limpa, né? De correção, né, das funções da articulação e no decorrer dessa recuperação, né, no pós-operatório, ele não teve nenhum sinal de infecção. Bem, e aí, em função dele estar se recuperando bem, aparentemente bem, o médico dá alta para esse paciente. Porém, 2 dias após ele ter alta, já em recuperação na sua residência, ele começa a manifestar os sintomas, né, relacionados à infecção, que são o quê? Febre, né, dor local, no local da cirurgia, inchaço, que seria o edema, né, no local, e vermelhidão. Então, o paciente, ele procura novamente o seu médico e o seu médico constata que ele está desenvolvendo ou já desenvolveu a infecção. Essa infecção, ela está relacionada ao procedimento que ele fez quando ele estava internado. Porém, os sintomas dessa infecção só apareceu após a alta hospitalar. Mas pelo fato dele estar fora do hospital, significa que podemos desconsiderar a sua infecção como sendo hospitalar? Não, porque a infecção dele está relacionada a um procedimento que foi realizado dentro do hospital, ok? Condições básicas para o controle da infecção hospitalar. Eu elenquei aqui algumas condições que eu considero importantes e que contribuem, de alguma forma,
né, e de uma forma simples, para esse controle. Então, a primeira delas é a boa higiene hospitalar. É claro que nós não fazemos a higiene hospitalar. Existe uma empresa, uma firma, que se destina a esse tipo de trabalho, né? Mas nós, enquanto profissionais, nós devemos preservar o ambiente limpo, né? Devemos contribuir para que esse ambiente permaneça o mais limpo possível. Então, quando nos dirigimos ao leito do paciente, à sua unidade de internação, para executarmos alguma técnica, algum procedimento, devemos, ao final dessa técnica, desse procedimento, manter esse ambiente limpo da mesma forma que nós encontramos. Então, isso é um princípio básico, é uma condição básica a ser atentada por nós profissionais de saúde. A outra condição são uniformes limpos, tá? Então, a sua aparência representa aquilo que você é. Então, se você não tem cuidado com a sua própria higiene, utiliza, né, uniformes sujos, isso transparece que você, além de não manter uma boa higiene própria, você certamente não terá cuidado com a higiene do próprio ambiente, tá? Então, isso dá uma impressão de desleixo, tá? Então, nós temos que preservar uma boa imagem, utilizando sempre uniformes limpos, alinhados, devidamente higienizados. A outra condição básica são os adornos. O que são os adornos? São as bijuterias, né? Os enfeites que nós utilizamos no nosso corpo, né? Os piercings, os brincos, os cordões, relógio, pulseiras, tornozeleiras, tudo isso são considerados adornos. E esses adornos são proibidos aos profissionais durante o exercício de tarefas. Então, quando chegamos ao hospital, como primeira medida, devemos sempre retirar esses adornos, né? E lavarmos as mãos, como mais adiante nós veremos. A outra condição é unhas curtas com esmalte transparente. As unhas curtas é fácil de se entender, porque as unhas longas propiciam o acúmulo de sujeira. E quando essas unhas estão com esmaltes escuros, essas sujeiras não são visualizadas, tá? Então, por isso, devemos estar sempre com unhas curtas. Cabelos limpos e presos, exatamente também pelos mesmos motivos. Cabelos limpos, né, e presos são condições básicas, ao meu ver, porque os cabelos presos, eles facilitam nós, profissionais de saúde, ao executarmos as técnicas, principalmente aquelas técnicas que exigem que a gente se curve sobre o paciente, né? E nesse momento, muitas vezes, estamos paramentados, não podemos utilizar nossas mãos para ajeitar os cabelos. Então, a necessidade dos cabelos presos se explica por essa condição, né? Esse exemplo que eu dei. A higienização das mãos, eu não vou me ater a isso, porque nós logo a seguir iremos entrar nesse assunto. Termos técnicos aplicados à higienização das mãos. São termos que serão apresentados a partir de agora para facilitar o entendimento de vocês durante a apresentação desse assunto, que é a higiene das mãos. Eles estão intimamente ligados a esse assunto, por isso eles serão apresentados agora. O primeiro deles é infecção ou transmissão cruzada, né? Falamos anteriormente de infecção hospitalar. A infecção hospitalar, ela se dá através da infecção cruzada, né? Ou transmissão cruzada, que é o nome que se dá a uma infecção causada por um micro-organismo que passou de uma pessoa infectada para outra não infectada, ou seja, de uma pessoa que portava esse micro-organismo para uma outra pessoa sadia que não portava o micro-organismo. Então, é uma transferência de micro-organismo de pessoa para pessoa, causando uma transmissão, causando uma infecção, tá?
O segundo termo é microbiota residente. A microbiota residente são micro-organismos presentes na nossa pele, e na maioria das pessoas, com certeza, né? Todos nós temos a nossa própria microbiota residente, e esses micro-organismos, eles habitam a nossa pele aderido às células epiteliais, né? E sobrevivem colonizando a superfície dessas células. Então, a microbiota residente nada mais é do que uma colônia de micro-organismos que residem na nossa pele através da aderência em células epiteliais, tá? Esse micro-organismo, né, essa colônia de micro-organismos convivem harmoniosamente com essas células, não causando nenhum dano durante o tempo que nós estamos sadios, né? Já a microbiota residente é uma microbiota conhecida como microbiota contaminante. Ela não é colonizadora, ela não permanece, ela não convive permanentemente com as nossas células epiteliais, né? Ela pode ser definida como a presença de micro-organismo isolado na pele, ou seja, surgiu isoladamente na minha pele e resulta do contato da pele com o meio ambiente, ou seja, da minha pele com superfícies, com objetos, com pessoas contaminadas, e essa contaminação se transfere para a minha pele e geralmente através do meu contato, né, pele a pele com essa pessoa, com esse objeto ou com essa superfície. É extremamente variável, né, a microbiota contaminante, ela não adere ao epitélio, portanto, é facilmente transferida para outros indivíduos. Então, essa microbiota contaminante, ela é preocupante, porque como ela não se adere à minha pele, aonde eu tocar, seja em uma pessoa, seja em um objeto, seja numa superfície, esse contato vai haver a transferência de micro-organismos para esses componentes aí que eu citei. Pele, né, de uma outra pessoa, objetos ou superfícies. A microbiota transitória, ela sobrevive por pouco tempo, ou seja, um curto tempo, ela sobrevive porque ela é facilmente removida pelos procedimentos de limpeza simples, como a lavagem das mãos com água e sabão. Por isso ela está sendo tão disseminada, tá? A técnica de lavagem das mãos, exatamente porque ela proporciona a remoção da microbiota transitória de forma muito fácil, tá? O outro termo é a colonização bacteriana, que é a presença de um micro-organismo em um hospedeiro com crescimento e multiplicação, mas sem qualquer expressão clínica ou detecção de resposta imunológica no hospedeiro no momento em que este é isolado. Ou seja, como eu falei lá na microbiota residente, o micro-organismo ele reside, né? Ele se multiplica na pele e fica residindo ali, né? De forma permanente, mas ele não é capaz de me causar danos, exatamente porque o meu corpo ele se acostuma com a presença desse micro-organismo, e aí ele não é capaz de responder, né, de forma fisiológica a esse micro-organismo. Ou seja, o meu sistema imunológico vai conviver, né, não vai responder à presença desse micro-organismo. IRAS. IRAS é a infecção relacionada à assistência à saúde. É o termo que designa
as infecções adquiridas dentro de uma unidade de saúde, que estão intimamente relacionadas à assistência à saúde, tá? Foi transmitida, foi adquirida dentro de uma unidade de saúde, tá? Esse grupo de infecções, que podem ser das mais diversas possíveis, nós chamamos de IRAS. Antisepsia é um conjunto de medidas empregadas, utilizadas com a finalidade de destruir ou inibir o crescimento de micro-organismos que estão presentes nas camadas superficiais e profundas da nossa pele, né? Ou seja, são medidas empregadas para remover a microbiota residente e ou a microbiota transitória, tá? Como eu já defini anteriormente. Solução antisséptica. Solução antisséptica são os designados como antissépticos. É toda e qualquer substância química que tem o poder, né, que tem a ação de eliminar ou inibir a multiplicação microbiana. Então, são soluções, são substâncias químicas amplamente utilizadas dentro das unidades de assistência médica, né, e hospitalar. E o que é o degermante? Degermante, ele é um antisséptico, igualmente ao que eu citei, com a mesma ação que eu citei anteriormente aí, né? É um antisséptico, porém ele é associado a um detergente. Então, ele tem um efeito de uma limpeza com espuma, tá? Ele age da mesma forma que um antisséptico comum, porém ele produz uma espuma para facilitar a remoção da oleosidade da pele e, com isso, remover mais facilmente a microbiota transitória e residente. Bem, vamos falar agora já que eu falei, né, de antissépticos, vamos conhecer agora os que são mais amplamente utilizados em unidades de saúde. Então, em primeiro lugar aqui está a clorexidina, a 2%, que é um antisséptico muito bem aceito, né, porque ele não produz nenhuma reação, né, na pele, ele não tem efeito tóxico e nem é corrosivo. Por isso, ele pode ser empregado com segurança, sem o risco de reações na nossa pele, tá? Então, por isso ele é muito bem aceito. O próximo antisséptico, que também é bem utilizado, ele é um pouco mais restrito, ele é utilizado menos do que a clorexidina e o álcool 70. O Vidine, ele é à base de iodo. Ele tem na sua composição uma substância chamada iodo, né? Uma substância química chamada iodo, que tem um efeito tóxico, né? Quando absorvido pela pele, podendo acarretar hipertiroidismo. Então, ele é contraindicado em alguns casos, como aplicação em recém-nascido e em pacientes queimados. Não é recomendado o uso do povidine tópico, devido à possibilidade de absorção transcutânea do iodo, tá? Por isso que ele tem um uso restrito e é contraindicado para alguns casos, né? Ele é muito utilizado no preparo da pele para cirurgia e para procedimentos invasivos, tá? Porque ele tem um efeito residual. Mesmo após a aplicação, ele tem uma duração, o seu efeito é um pouco mais duradouro do que o outro, porque ele tem esse efeito residual. E o outro cuidado que se deve ter com povidine a 10% é que ele só pode ser empregado em pele íntegra, ele não pode ser empregado em mucosa, tá? Não deve ser empregado em mucosa, tá? Então, esse é um outro cuidado do PPVI a 10%. Agora, esse aqui é o mais conhecido, certamente, de vocês, porque, inclusive, no momento, né, está uma corrida
para a aquisição desse produto, que é o álcool a 70%, que pode se apresentar na forma líquida ou na forma em gel, né? Para fins de antisepsia das mãos, o recomendado é o álcool em gel, porque ele possui um produto que não permite, um produto na sua composição que não permite o ressecamento das mãos, tá? Já o álcool a 70, ele é utilizado para antisepsia da pele em situações locais. Por exemplo, vai se aplicar uma injeção intramuscular. Aí vai ser utilizado o antisséptico álcool a 70 líquido, tá? Ou a clorexidina a 2% também vai ser indicada para essa situação de uma antisepsia local, tá? Qual o efeito, qual a vantagem do álcool a 70? Ele elimina 99,9% dos vírus e bactérias, então, ou seja, chega muito próximo a 100%, e o que é melhor, em pouquíssimos segundos. Ele age muito rapidamente em cima dos vírus e bactérias presentes na pele, e tem uma eficácia e tem a sua eficácia em poucos segundos, tá? Então, isso é uma grande vantagem, né, no emprego do álcool a 70, seja ele na forma líquida ou na forma em gel.